A gente vai ver aqui, meu amigo, Márcio Martins expondo tudo. O jogador mentiu pra diretoria do Bahia e a diretoria do Bahia comeu esse H, meu amigo. Clima é de guerra nos bastidores. Vamos trazer também aqui jornalista que tava sumido, voltou e desceu a madeira no projeto do Bahia, especialmente na diretoria de futebol. Vamos trazer tudo pra você nesse conteúdo. Mas antes de começar, eu já te peço encarecidamente like e comentário nesse vídeo para ajudar a impulsionar. Peço também sua participação na inscrição. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Faça parte da nossa família que cada dia mais cresce. Você sabe que a gente está em busca dos 100 mil inscritos. Conto com vocês para que a gente chegue logo nessa meta. Se você puder, deixa o like nesse vídeo, compartilhe, comente. Faça todas essas ações para ajudar o algoritmo a entender que nosso conteúdo é relevante. Galerinha, vamos começando nosso conteúdo logo, trazendo Márcio Martins expondo tudo, meu amigo. O jogador mentiu para a diretoria do Bahia, né, sobre lesão. Rapaz, é impressionante esse caso Kiki Oliveira. Vamos colocar aqui na tela pra gente ver o que é que Márcio Martins trouxe. A relação de Kiki Oliveira com o Bahia é insustentável. O jogador pediu a rescisão de contrato com o Bahia para jogar pelo Nacional do Uruguai. Não há mais clima para Kiki continuar por aqui. Informações dão conta de que até a lesão foi inventada para forçar uma saída. Os exames não constataram nada. O Nacional do Uruguai já foi notificado tanto pelo Bahia quanto pelo Grêmio por assédio pela abordagem direta feita ao atleta que recentemente trocou de agente. Os bastidores dão conta de que o Bahia só aceita liberar Kiki Oliveira se receber o valor investido até agora para contratá-lo por empréstimo do Grêmio no início da temporada, $400 mil. Kiki pertence ao Grêmio até o final de 2027. Tá querendo sair pela porta dos fundos. A relação de Kiki... Cara, é bizarro, né, velho? Isso é coisa, velho, de Bahia Associação, velho. Nem Bahia Associação passaria por uma coisa dessa. Isso é coisa de Bahia Paulo Carneiro, pô. Um jogador feito Kiki Oliveira fazer isso com o projeto Bahia City. Eu não imaginava, de verdade mesmo. E é impressionante, né, como teve alguns jogadores no mercado da bola que Cadu Santoro foi extremamente intransigente, né? E caras que comprovadamente no campo davam resultado. É o caso de Christian lá do Cruzeiro, você lembra, velho? Que o Bahia foi totalmente inflexível para analisar ali a situação, né, da lesão que ele tinha. O Cruzeiro foi lá, apostou no cara e o cara hoje é uma peça fundamental, já foi bem mais, né? Talvez não esteja nem vivendo o auge dele lá no Cruzeiro, mas ainda assim é uma peça importante pro time dos caras lá. E Kiki Oliveira chega aqui e engana a diretoria do Bahia, né, com exames falsos, velho. Com exame que não comprovou lesão. E o Bahia se posicionando, o que é pior, porque teve atualizações de Porto Alegre, né, trazendo a situação e o Bahia usando, né, assessores para plantar as informações, principalmente lá no Globo Esporte, em transmissão do Premier, dizendo, né, que o jogador teve problema com mãe, depois teve lesão, depois estava afastado, né, um monte de desculpa para esconder uma situação que tá feia. Feia. E o que é pior, velho, isso deveria ser elemento para Cadu Santoro ser analisado pelo City Futebol Group, no mínimo, deveria ser elemento. Porque de verdade não dá para entender, velho. A tendência era Kiki Oliveira fazer o que tá fazendo, porque tem histórico disso. No Grêmio foi assim. Cara, mas talvez seja, né, o que deve fazer com que os caras aceitem esse tipo de coisa que acaba acontecendo sob a gestão de Cadu Santoro é o fato dele ser a primeira experiência dele como diretor de futebol. Só isso pode explicar, velho, que a paciência ela é muito maior porque é a primeira vez, a primeira experiência de Cadu Santoro como diretor de futebol. Porque é impressionante uma situação como essa e o projeto grandioso do Bahia, né, ter que aceitar uma condição dessa. Eu não consigo nem chegar aqui e falar, pô, tomara que o Bahia sacaneie Kiki Oliveira, deixando ele aí escanteado, treinando separado até o final do ano. Mas pra mim, essa situação tem muito mais a ver com a diretoria de futebol, com Cadu Santoro,
do que com o próprio jogador. Porque pra mim, isso não é novidade. Isso pra mim não surpreende. Kike Oliveira tem histórico disso. Fui contra, me posicionei, mas até a própria torcida tem um problema, né? Quando o Bahia vai fazer uma contratação que a tendência é acontecer esse tipo de coisa, é não dar certo, mas quem fala no ato da contratação, em cima do lance, é taxado de tumultuador, né? Ah, você só quer tumultuar, vamos esperar jogar pra ver. Aí, quem espera pra ver, vê demais. O José Novales, pô, parceiraço aqui do canal, inclusive teve um tempo que produziu aqui pra gente, né? Participou de lives, fazia o pós-jogo aqui no canal. Voltou e criticou duramente, né, tanto o treinador do Bahia quanto o Cado Santoro. Vamos ver aqui o que ele falou. Sobretudo vocês, torcedores e torcedoras do Bahia, do Esquadrão, gente, tá? Bora falar desse time que é muito importante. O Bahia é gigante demais e não cabe no estado da Bahia. Não cabe sequer dentro da territorialidade do Brasil. O Bahia é mundial. É gigante demais. Portanto, uma honra estar falando com vocês aqui. O canal está com muitos problemas, gente. Esse canal é esportivo. Estive considerando a possibilidade de fechá-lo. Várias questões particulares também. Ausência de apoio. Eu considerei, e ainda considero a possibilidade de fechá-lo. O canal hoje é deficitário. Eu pago para que esse canal exista. De tal sorte que, se vocês puderem, mande aí uma ajuda, tá? Envie aí um pix de qualquer valor. Mas com 3 detalhes na verdade, né? Primeiro, desde que você considere essa análise consistente. Não precisa ser de graça. Segundo, desde que você tenha condição para isso. Terceiro, desde que você tenha, além da condição, disposição para fazer. Ou seja, vontade de fazer o pix. Tem que vir de 2 condições mínimas. Tá? De 2 situações mínimas. Galerinha, a gente já fez outras campanhas aqui para ajudar as pessoas e José Novales é um cara que merece muito, né, velho? E só por essa frase aí, pô, se você puder achar necessário, né, gostar da análise, ajude o canal de Josa. Eu vou fazer minha parte assim que acabar esse vídeo, né? Eu nem tenho aqui, ele nem colocou aqui o número do Pix dele. Tá aqui, ó, pronto. josa.europa@gmail. Eu tenho esse Pix, inclusive, né? Salvo aqui no meu banco. Vou fazer minha parte. Mas quem puder, eu vou colocar até aqui durante a análise dele na tela aqui, bem grande, para que se vocês puderem sentir no coração, ajudar a Josa com qualquer valor, acho que já vai ajudar, né? Porque é um cara que traz ótimas análises, velho. Ótimas análises. Para mim, um dos melhores que tem aqui na bolha. Então, se você puder, vou deixar aqui o Pix dele bem grande aqui na tela. A gente já fez campanhas aqui que vocês corresponderam e eu acho que Josa merece e muito. Vou trazer aqui a análise dele enquanto eu vou colocando o Pix na tela. A condição de poder fazê-lo, né? Ele vem dessa condição, a pessoa pode fazer o Pix e também vem do coração, da vontade de fazê-lo. Neste caso, ajuda muito o canal, porque o canal está precisando. Se não for o caso, tá tudo bem, porque vocês também me ajudam vendo os vídeos, compartilhando, deixando um comentário e assim por diante. É muito prazeroso voltar a falar com a torcida do Bahia, e se não o fiz um pouco mais em outras oportunidades, foi também em virtude dos problemas do canal. E aqui eu quero falar sobre o projeto Aqui Não Decola, né? Porque o Bahia do Rogério Ceni preocupa tanto a torcida. Por quê? Tá? O ano começou com a expectativa de que o Bahia teria uma temporada longa, com 77 jogos, e o que a gente viu, né, o que a gente está vendo, é extremamente frustrante. Tá? O Bahia começou em 2026 com um planejamento ambicioso, investimentos pesados, né, elenco reforçado, a confiança do Grupo City, e a certeza de que a hora de dar o salto definitivo, nessa hora que nunca vem, né, havia chegado. O objetivo, no caso, era claro, classificação direta à fase de grupos da Libertadores, algo inédito aí na era do City. Contudo, a temporada que tinha tudo para ser histórica virou um exercício de frustração. E o pior de tudo, né? O Bahia hoje tem apenas uma competição para disputar até o final do ano, o Brasileirão. Como um time que investiu tanto chegou a esse ponto? E por que, mesmo com todo o tempo livre para treinar e se preparar, o time volta pior da pausa da Copa do Mundo, ainda pior do que estava antes?
nos bastidores, a gente comenta entre os jornalistas esportivos de que quando um time tem muito tempo para treinar e volta igual ou pior, é porque o problema é o técnico. É o que a gente comenta. Com isso, não estou dizendo que seja este o problema. Vamos investigar aqui neste vídeo, né? O primeiro grande golpe veio nas competições eliminatórias do Bahia, a Libertadores. O Bahia foi eliminado na segunda fase prévia pelo O'Higgins de Rancagua, do Chile, gente. Naquela ocasião, Rancagua era um ambiente bastante complicado para o time do O'Higgins, né? O'Higgins, porque o time estava desfacelado, precisou buscar jogadores da base, não tinha dois ou três dos seus principais jogadores para atuar, né? Havia alguns outros problemas relacionados aí a questões de noitada e tudo mais. Era uma confusão, tá? E, assim, o técnico olhava para o elenco, não via os titulares para escalar, tá? Esse time eliminou o Bahia da Libertadores. O Bahia teve muita sorte de pegar esse time, que era um dos mais, assim, juntamente com 2 times venezuelanos, eram os mais desfacelados de todos da fase prévia, tá? 3 desses times eram os mais, um deles era o O'Higgins. E o Bahia perdeu após ser derrotado no Chile. A equipe do Esquadrão venceu o jogo de volta por 2-1, e aí nos pênaltis foi eliminado, né, quando o Everton Ribeiro, né, contratação de peso aí, e sempre foi uma contratação para esse tipo de decisão, né, a torcida viu ele desperdiçar a cobrança decisiva. Menos jogos, teoricamente, deveria significar o quê, gente? Responde aí. O quê? Mais tempo para treinar. E mais tempo para treinar, mais descanso, mais preparação, tá? Melhor rendimento, não é isso? Mas o que vimos foi o oposto. O Bahia também foi eliminado na quinta fase da Copa do Brasil, tendo muito tempo ali para se preparar. Perdeu para o Remo. Tá? Um time com investimentos muito menor do que o Esquadrão. O diretor de futebol, Cadu Santoro, Cadu Santoro, você tá aí ainda? Pois é, né? Nada muda no Bahia, né? Nada muda no projeto. Pois é, né? Pois é. Ele admitiu publicamente a frustração. Com todo respeito, olha só isso aqui, que legal, né? Com todo respeito ao O'Higgins, quando fala, sempre não tem respeito nenhum, né? Com todo respeito ao O'Higgins e ao Remo, tá? Mas nós estamos fazendo investimentos maiores nos últimos anos. E cadê o seu trabalho, meu irmão? Cadê a qualidade do seu trabalho? O tamanho da frustração, ainda segue aí com o Cadu, que ainda tá lá, né, Santoro, né? O tamanho da frustração foi grande, fechando aspas aqui, para esse brilhante dirigente aí do Bahia. Ele também reconheceu que o clube entregou abaixo do planejado, né? Quem foi que entregou, né? Você não entregou, né? Também. E que a eliminação teria gerado aí o impacto financeiro, forçando ajustes no elenco, né? Mas a SAF não tem dinheiro sobrando e tal, né? Enfim. O que a gente está vendo é que a situação de arrecadação está impactando neste momento aí nos investimentos, é isso? Né? Em teoria nunca foi muito isso, né? Parece que agora começa a ser. Bom, será que um clube que se diz em projeto de crescimento pode ser eliminado por times com um orçamento muito inferior e ainda manter a narrativa de que está tudo bem? Está tudo muito bem? Será que ainda pode, enfim, patrocinar essa narrativa? Pois é, né? Com apenas o Brasileirão para disputar, o Bahia teria a vantagem de focar 100% nessa única competição. Contudo, isso está acontecendo, mas o desempenho está muito aquém do esperado, tá? Ao final da 18ª rodada, o Bahia tinha 26 pontos, sua pior campanha nas últimas 3 edições do Brasileirão. Em 2025, o time tinha 32 pontos, na mesma altura do campeonato de 2026. Em 2024, tinha 30 pontos. A comparação é ainda mais cruel quando se considera que o clube investiu bem mais em 2026 do que nos anos anteriores, né? Quanto mais investe, pior fica, né? Tem um problema aí. Onde está esse problema, né? Pois é, né? E o que aconteceu? Nesse ponto aqui, eu só discordo que o investimento em 2024 ele é maior do que o de 2026 até aqui, né? E 2025, se eu não me engano, também a gente superou o investimento de 2026. Porém, 2026 era para você ter um time mais qualificado e ter mais reforços pontuais, né? Mas não é o que está acontecendo. Os investimentos de 2024
acabaram saindo do time, né? Como é o caso do trio de meio campo. Everton Ribeiro, Caio Alexandre, o Jean Lucas caiu de rendimento, hoje não são titulares, né? E acabou que não tivemos reposições à altura da qualidade desses três, né? Então esse é o grande problema. Na pausa para a Copa do Mundo, o time parou por 52 dias entre férias e intertemporada. Teve tempo de sobra para ajustar o que estava errado, né? O problema de não ajustar pode passar também pelo problema de leitura sobre o que está errado, né? Este é outro fato que pouca gente dá bola, né? Dá atenção. Como é que eu vou ajustar se eu não tenho uma leitura do que precisa ajustar? Por exemplo, se o técnico acha que o problema não é o trabalho dele, como é que ele vai ajustar o trabalho dele? Se o departamento de futebol acha que o problema não é dos profissionais que está lá no departamento de futebol, como é que eles vão ajustar? E o problema pode estar no departamento de futebol e o problema pode estar também no comando técnico, né? É isso. E o retorno foi, como a gente viu, desanimador. Depois da Copa, o Bahia disputou 4 partidas no Brasileirão, uma vitória contra a Chapecoense e 3 empates consecutivos contra a Atlético Mineiro, a Corinthians, né? O Fluminense, agora estou na dúvida se empatou mesmo. Gente, é muita informação na cabeça, perdão por isso, mas tudo indica, né? Teve empate com o Fluminense, nem empatou com o Fluminense, empatou com o Fluminense. O Fluminense saiu na frente, né? O Bahia empatou, não é isso? Bom, a invencibilidade neste caso existe, então, né? Especialmente diante de times em má fase, né? Enfim, só que diante de times em má fase, esses empates soam como derrotas, não soam como um bom resultado, né? Um empate contra um Flamengo é uma coisa, um empate contra um Corinthians tão mal posicionado no campeonato é outra bem diversa. Mesmo que o Corinthians seja um clube poderoso, na posição que está, não dá para o Bahia, né, muito à frente do Corinthians na tabela, empatar e isto ser um bom resultado, né? Bom, o ataque, né, antigamente era o forte do time. Contra o Fluminense, o Bahia teve apenas uma finalização no alvo. Contra o Corinthians foram 2. A última vez que o time passou em branco havia sido em abril, tá? O Bahia tem média de 1,8 gols por jogo na temporada, mas não consegue mais criar chances para marcar gol, gente. Na realidade, tá longe disso. Nos últimos jogos aí, depois da Copa do Mundo, tá longe disso. Vai finalizar muito pouco mesmo. Abandonou o 4-5-1, né? O Ceni, né? Abandonou o 4-5-1 com pontas, né? Para adotar aí um 4-4-2, né? Com 2 atacantes, né? E a justificativa do Ceni foi o baixo rendimento dos pontas no primeiro semestre, porque o baixo rendimento, os problemas estão sempre nos outros, né? Nunca tem baixo rendimento do treinador, né? Os pontas não conseguiram render o esperado. Ei, Rogério Ceni, este é o Rogério, ele nunca perde a pose. Parabéns para o Ceni. A gente tinha muita vantagem pelas pontas no ano passado, mas sem isso, esse ano, demos prioridade para mais um jogador no meio de campo, né? O problema é que, com um novo sistema, com um novo esquema tático, o que aconteceu com o time do Esquadrão? O time perdeu a capacidade de criar jogadas ofensivas sem ganhar consistência defensiva ao mesmo tempo, né? Mas tá bem fisicamente, tá bem defensivamente, não tá. O fato de não ter levado muitos gols aí não tem a ver com isso, até porque os times que o Bahia enfrentou pós-Copa do Mundo não são os melhores do Brasileirão, né? Bom, o que a torcida vê do time, né? Provavelmente neste momento, que é o que eu vejo, né? É um time que não cria, não finaliza e parece ter perdido a identidade que o levou a ser um dos times mais ofensivos do Brasil aí nos últimos anos, tá? Tem uma questão aí que eu quero debater, fica comigo aí, né? Porque com esse desempenho aí abaixo do esperado, o trabalho do Ceni passou a ser duramente questionado, né? Estão olhando para o trabalho dele. Vamos separar aqui as principais críticas, né? A teimosia tática, né? Essa é a principal queixa, né? Em relação ao Ceni, né? Ele insiste em mudanças que não funcionam, tá? O Ceni é complicado. A torcida aponta aí que o treinador tenta inventar em jogos decisivos, aí tenta inventar, como na escalação contra o Rings, né? Isso até tá mudando, tá? Isso a gente precisa ser até justo. Que tem mudado. Ele tem utilizado mais a base, ele tem se desprendido, né? Ele se desprendeu das suas convicções. Então, isso a gente precisa até ser um pouco mais maleável em relação a isso. Em que ele insistiu aí em jogadores que não estavam apresentando bom rendimento, tá?
é uma crítica justa, né? Bom, falta de padrão de jogo, tá? Esse é um outro problema, e isso aí depõe contra o trabalho do treinador, né? O time não tem uma cara definida. Primeiro semestre era um jogo, segundo semestre é um jogo completamente diferente. E nenhum dos dois parece funcionar plenamente, né? Substituições também, o Ceni também tem problemas em relação a isso. Em geral, a torcida critica frequentemente o Ceni, né, por fazer substituições muito demoradas, né? Ou mal planejadas, especialmente em momentos de pressão. De que o jogador às vezes não está entregando, não está com raça, não está com boa vontade, muitas vezes isso pode não ter a ver com o jogador, mas com o próprio esquema tático, tá? Bom, a gente olha e parece que nunca tem uma reação, tá? Que as coisas vão continuar como estão, né? Até porque todo mundo tem muita gente falando que está tudo muito bem. Se muita gente está falando que está tudo muito bem, então é claro que essas pessoas não vão enfim, não vão se esforçar para mudar. Se o técnico fala que está tudo muito bem, que o time está se doando, aquela coisa, apesar de que às vezes ele critica o elenco, né, como ele sempre faz, então nada vai mudar. Se o técnico não reconhece que os problemas estão também no seu comando técnico, no seu trabalho, claramente que ele não vai mudar absolutamente nada. O mesmo serve para o departamento de futebol também, tá? Vamos falar um pouco mais do Ceni e da sua teimosia, né? A gente vê, por exemplo, na questão da mudança tática sem planejamento, tá? A alteração do 4-5-1 para o 4-4-2 foi feita com base aí no baixo rendimento de jogadores específicos e não numa leitura sobre o que não estava funcionando taticamente, tá? Então, assim, se eu mudo, porque os jogadores não... E eu mudo até o esquema tático, porque os jogadores estão com baixo rendimento, então eu vou criar um outro esquema que os jogadores rendam mais. Agora, por que os jogadores estavam com baixo rendimento? Então a mudança tática, na verdade, ela foi feita pensando num rendimento muito baixo dos jogadores, né, específicos, mas culpando os jogadores pelo baixo rendimento, né? E não necessariamente culpando a questão tática. O 4-5-1 poderia funcionar muito bem, desde que ajustes fossem feitos dentro do próprio 4-5-1. Caminhando no caminho certo, né? Que é a desculpa do projeto, né? Você sempre defende aí que o projeto do Grupo City está no caminho certo. Até por isso que o Grupo City não manda ele embora, né? Ele é um garoto propaganda do Grupo City aí, né? Mas como o diretor Cadu Santoro admitiu, né? As eliminações geraram frustração e impacto. Velho, se foi involuntário, ficou sensacional. Mas se foi proposital, o cara, que sacada. Cadê Santoro? Ele chamou o Cadu Santoro de Cadê Santoro. Perfeito apelido, pô. É o melhor apelido que teve até hoje. Cadê Santoro? Aqui no financeiro. Isso não é uma opinião, gente. Isso é um fato. Foi o Cadu Santoro que falou isso. O Cadu Santoro, que é outro que não se avalia também, né? O Ceni não se avalia, o Cadu Santoro não se avalia. Ninguém se avalia, tá? Tá tudo muito bem. E o Grupo City não cobra. Eu fico tentando entender o que o Grupo City quer com o Bahia. Até agora eu não entendo, tá? Bem, vamos lá de novo, né? Com menos jogos em 2026, a desculpa do desgaste físico aí deixou de existir. Aquela conversa fiada do ano passado já não pode ser mais usada hoje. O time não pode culpar mais a maratona de partidas, porque essas partidas não existem. Só que a evolução também não existe, né? Bom, o Bahia de 2026 é um time bem complicado, né? Investe mais, joga menos, né? Tem mais tempo para treinar, mais tempo para se preparar, porém joga mal, joga ainda pior, tem menos competições, mas, né, enfim, não consegue entregar resultados, né? E aí a questão nunca vai haver uma reação, não, nunca vai reagir, vão continuar a falar que tudo está indo muito bem com o projeto. A verdade é que o Bahia está numa encruzilhada, né? E aí, gente, ainda está, vamos lá, né? Ainda está no G6, a gente olha e parece que é por tempo, né, o tempo está acabando aí de permanência no G6, né? São 32 pontos, né? O time tem a chance de se classificar para a Libertadores de 2027, ainda tem, e diretamente. O Ceni afirmou que o objetivo é classificar direto a fase de grupos da Libertadores, né? E que o jogo contra o Vascão, que vai ser no dia 9, gente, olha, meu Deus, olha o tempo para treinar, né? O resultado, o jogo contra o Vasco implica em resultado inegociável, né? É inegociável vencer. Vamos ver o comportamento, né? Bom, o time... Galerinha, se você quiser ver essa análise completa,
tá lá no canal de Josa. Eu vou até colocar aqui também, eu acho que ajuda, tá? Vão lá no canal de Josa, dê essa moral. A gente trouxe aqui uma boa parte, mas tem um vídeo de 30 minutos de Josa. Então, tem muita coisa que a gente cortou aqui para você ir lá no canal Josa Novales, procurar o Projeto Não Decola, porque o Bahia de Rogério Ceni preocupa a torcida. Vão lá, dê essa moral a Josa. Se você puder, o Pix dele é esse, tá na tela. Vou deixar até melhor aqui para vocês verem. josa.europa@gmail.com, tá? E não estranhem, não. É assim mesmo, tá? Vai aparecer Andrea não sei o que. Andrea Chiavati. Acho que é isso. Então vão lá, se vocês puderem, né, tocar no coração de vocês. Ajude nosso companheiro. Tô sem foco aqui, meu Deus. Ajudem nosso companheiro Josa, porque ele é um dos melhores que a gente tem. E eu não queria perder Josa, que ele feche o canal, né, por conta de dificuldades para manter o canal. Eu sei o quanto é difícil e a câmera não quer mais focar não, viu? Pronto. Aí. Eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto é desafiador você manter um canal aqui no YouTube. É complicado mesmo. Mas gostei muito da análise dele. Acho que a gente, como torcedor, de fato, a gente se apega, né, a alguns resultados que acabam tirando, né, essa necessidade de uma cobrança mais ácida, né, uma cobrança mais dura. Alguns empates com contextos, né, de que em outras oportunidades não aconteceria, como é o caso do Fluminense. A gente acaba aliviando um pouco, mas talvez sejam uns G6 culposo, né? Quando não se há intenção de estar lá. E não é o que a torcida quer, né? O projeto do Bahia é para no mínimo a gente estar classificado para pré-Libertadores. É o mínimo do mínimo. Então, se a gente permanecer com esse ritmo, não haver de fato uma evolução, muito difícil a gente se segurar nessa posição, tá? Então, gosto muito do que Josa tá falando, de ter essa energia, né, dessa autoavaliação dos profissionais, principalmente do departamento de futebol, que tem errado e tem errado muito, tem sido lento, tem sido negligente, temporada após temporada, e algo precisa acontecer, né? Pra gente até entender qual é a do Grupo City com o Bahia. Então, um abraço aí, Josa, que você possa ter retornado de fato a trazer suas análises, que é sempre bem-vinda aqui na Bolha do Bahia. A gente te respeita muito. E para você que puder, ajude. josa.europa@gmail.com. Não vai aparecer o nome dele, vai aparecer o nome, acho que da empresária dele, mas essa doação vai chegar até ele e vai ajudar para que o canal Josa Novales permaneça ativo, tá bom? No mais é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!